Boa tarde, eu sou Solange Petrocina, diretora acadêmica da Editora Moderna. É com grande satisfação que damos início ao segundo dia da imersão Novo Ensino Médio Santiliana. Espero que você fique de olho no chat, e logo vai aparecer um link para pesquisa de satisfação e também para você poder emitir seu certificado, não deixe de responder. Ontem a gente escutou 3 especialistas trazendo diferentes olhares sobre o desafio do novo ensino médio, não foi? Hoje a gente procura propor novos caminhos para a gente entender como é possível implantar esse grande desafio que a gente está vivendo. Ontem a gente também deu uma atividade para quem estava presente com a gente, para contribuir no chat, no mural, para a gente trazer as perguntas aqui. Foram bastante perguntas, então a gente já tem bastante contribuição para poder responder. Então, muito obrigada para quem contribuiu. A ideia é que a gente vá respondendo ao longo dessa tarde, até o final do dia. Nas salas que vocês vão estar divididos, vai ter uma maior interação, os grupos são menores, mas também ao final do dia a gente tem uma big conversa para a gente ver se a gente consegue responder a todas as necessidades que você tem, as perguntas que você tem. Ok? Combinado? Hoje, a gente, para começar a aquecer nossa conversa e nossa discussão ao longo da tarde, a gente pensou em nós convidamos a jornalista especializada em educação, direitos e humanidades, que é consultora de organismos internacionais e instituições do terceiro setor para desenvolvimento de publicações e conteúdo, é colaboradora do site Trem das Letras e da revista Educação, foi repórter, editora e correspondente em Paris da Folha de São Paulo, e repórter do jornal Estado de São Paulo. Jornalista amiga da criança premiada pela ANDI, Comunicação e Direitos da Infância desde 1999. Seja bem-vinda, Marta Vancini. Obrigada, Sol. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Para a gente começar, eu queria que você primeiro contasse para quem nos está assistindo, que organismo é esse tão importante, a GEDUCA, mas nem todo mundo conhece, então, por favor, você contar um pouquinho, e também falar um pouquinho desse histórico de informação da mídia, como que o ensino médio, o novo ensino médio aparece, na verdade, começa primeiro com a BNCC, aliás, primeiro com o novo ensino médio, depois com a BNCC, conta um pouquinho para a gente sobre isso, pode ser? Claro, estou aqui para isso, para conversar com vocês e tirar as dúvidas, né? Bom, eu acho que eu tenho uma apresentação, será que eu já começo a mostrar? Porque eu já começo falando da GEDUCA, né? Bom, a GEDUCA é a Associação de Jornalistas de Educação, né? Essa associação, ela foi fundada em 2016 e justamente nesse mês de junho, ela está completando 5 anos, né? O que deixa a gente muito feliz, assim. Bom, eu estou na GEDUCA desde o começo. A ideia da GEDUCA surgiu de um grupo de jornalistas que queria colaborar para melhorar a cobertura jornalística de educação, né? Porque eu estou na GEDUCA desde o começo, desde o início, e eu entrei na GEDUCA, eu fui convidada para ser editora pública da GEDUCA. Afinal, o que é uma editora pública, né, gente? Isso foi inspirado na Associação Norte-Americana dos Estados Unidos, a EWA, que tem uma editora pública que é uma jornalista experiente, lá também é uma mulher, que fica à disposição para atender jornalistas, tirar dúvidas, enfim, trocar figurinha, conversar um pouco com quem está trabalhando. É um serviço gratuito, aberto a qualquer pessoa, né, qualquer jornalista, às vezes nem jornalistas, às vezes estudantes me procuram, pessoas que estão produzindo outros tipos de conteúdo relacionado à comunicação e educação. Então, eu fico à disposição das pessoas para atender e tirar dúvidas, né? É um trabalho muito interessante que me coloca em contato com muita gente. E é isso, essencialmente, o que eu faço. Eu também cuido da parte de conteúdo da GEDUCA. Bom, a GEDUCA, ela tem 1.500 associados atualmente, aproximadamente, tá? A gente reúne jornalistas que estão em redação, a gente reúne jornalistas que estão produzindo conteúdos em outros tipos de veículos, também tem bastante gente de assessoria de imprensa, enfim, são várias pessoas, vários profissionais que estão trabalhando com comunicação e educação de alguma maneira, né, tendo aí como eixo produção de informação de conteúdo, tá? A GEDUCA faz muitas coisas, né, a gente tem crescido bastante,
além desse serviço, que é o que eu faço, a gente tem um congresso anual, que é um congresso muito interessante, muito bacana. A gente tem feito esse congresso, nós vamos para a quinta edição desse congresso, quinta ou quarta edição. A gente fez um ano depois, a gente vai fazer, então, é o quarto congresso, acho que a gente vai fazer esse ano, deve ser no segundo semestre. A gente está oferecendo, inclusive começa na segunda-feira, um curso de formação para profissionais e estudantes que querem trabalhar com jornalismo de educação, aí no caso é bem focado no pessoal da comunicação, é um curso online, vai ser a segunda edição desse curso. Nós produzimos guias, nós fazemos webinários para acompanhar a pauta e trazer pontos de atenção e de aprofundamento, né, para a cobertura. E nós temos também o edital de jornalismo de educação, que esse ano foi a segunda edição, e é um edital que a gente tem em parceria com o Itaú Social, e esse edital, ele premia pautas, né, que são 8 pautas esse ano que foram premiadas e foram desenvolvidas. Eu, inclusive, vou mostrar uma aqui, que é uma matéria que foi feita sobre o novo ensino médio, e que foi uma matéria premiada, e a gente também dá um prêmio para monografias e trabalhos de conclusão de curso relacionados. Aí tem uma coisinha, uma vistazinha do nosso site, na versão celular, e no nosso YouTube. Nós estamos em todas as redes sociais. Pode passar, por favor. Bom, para a gente entrar no nosso tema, né, quando eu recebi esse desafio de fazer esse apanhado, me pediram uma análise, eu estou propondo um apanhado em contrapartida da cobertura sobre o novo ensino médio. Eu falei, ixi Maria, e agora? O que eu vou falar, né? Como é que eu vou construir? Então, eu acho que a gente tem que falar primeiro, né, da cobertura de educação. Né? O que é a cobertura de educação na mídia? Qual é o espaço que essa cobertura ocupa? Né? Para a gente contextualizar um pouco, né? Senão a gente cai assim numa coisa, numa questão específica e a gente perde a visão do todo, e eu acho que nesse caso é importante a gente ter essa pincelada do todo. Então, para isso, o que eu fiz? A GEDUCA participou de uma pesquisa sobre a cobertura de educação, que nesses veículos que estão listados aí, a ideia era pegar a grande mídia que tivesse presença online, tá, para poder fazer a análise. Então, a GEDUCA participou dessa pesquisa, foi a ANDI que realizou todo o trabalho, toda a análise, com o apoio da Unesco e da GEDUCA. Então, nós pegamos esse período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, que é justamente o período em que o tema novo ensino médio entrou com mais força na mídia. Quer dizer, a discussão sobre a necessidade de se renovar o ensino médio, de se rever o ensino médio, ela vem de muito tempo, né? Ela vem de bem antes de 2016. Mas 2016, ela foi um marco nesse período recente, e a gente sabe por quê, né? Porque foi o ano em que o então presidente Michel Temer, publicou a medida da reforma, né? Mas nós vamos chegar nisso. Bom, só para vocês entenderem, só para ter uma pincelada de metodologia, essa pesquisa, ela analisou 3.972 matérias, tá? Através de uma técnica um método que chama semana composta. Então, você pinça lá as matérias usando um conjunto de palavras-chave, todas relacionadas à educação. Analisamos 3.972 matérias, o que equivale a 47.664 notícias publicadas nesse período aí, tá? Pode passar. Bom, o que a gente achou? A gente percebeu o seguinte, que usando aquele conjunto de palavras-chave, assim, a gente tem um conjunto significativo de matérias que falam sobre educação, e não são matérias só sobre educação, tem matérias das mais diversos tipos, que tem outros temas principais, mas que enfocam a educação. Quando a gente recorta, quando a gente pega só o conjunto de matérias, tá? O conjunto de matérias, o universo total, a gente concluiu, eu estava confundindo aqui a informação, a gente pegando aqui
das 3.972 matérias, 63% delas falavam como educação, falavam de educação, tá? E aí a gente percebe que tem uma atenção forte para esse tema, né? Considerando sempre aquele conjunto de palavras-chave, que são todas ligadas à educação. Aí, só para vocês entenderem como é que o jornalismo de educação funciona, a gente percebe assim, o poder público, ele é a fonte mais ouvida, né? A maioria das matérias, 52,4%, ouvem o poder público para fazer matéria. Professor, eu posso até detalhar esses dados depois, se vocês tiverem interesse, tá? Em aprofundar, sei lá, a gente tem quantos por cento o professor é ouvido, gestor de escola, a gente tem isso tudo mapeado, mas eu não trouxe aqui porque eu só quis pincelar os dados principais. Então, ó, vocês veem, poder público é o que predomina como fonte. Com relação ao que mais é citado, a gente tem o executivo municipal, o executivo estadual, a polícia, porque lembrando que esse conjunto de matérias não abrange somente matérias sobre educação, e o INEP, tá? 49% consultam mais uma fonte, o que é bom, porque a gente tem alguma diversidade aí de opiniões. A legislação ela é citada em 18% dos textos, a legislação é sempre um ponto importante de contextualização para a gente explicar, né, como é que o que é, como a ideia se ampara, como aquele programa, como aquela notícia, aquele fato, vamos dizer assim, se ampara dentro do contexto legal do país. Indicadores e estatísticas também são elementos importantes de contextualização, eles estão presentes aí em 14% das matérias. Financiamento também aparece, e as políticas públicas são mencionadas em 10% do total. Então, vocês veem que é realmente uma cobertura bastante focada em políticas, programas oficiais, né? Dá para a gente deduzir isso desse panorama aí das fontes de cobertura. Pode passar, por favor. Aí, o que eu fiz? Eu peguei do conjunto de matérias, que falam, que tem educação como tema principal, a gente analisou quais são os temas, né? Então, pegamos lá, do total de matérias, recortou, quais são as que têm o foco principal em educação. Ah, é esse universo. Aí a gente vê que o tema, o que mais se fala é sobre avaliação, acesso à matrícula, aí já cai para 5% infraestrutura, as ocupações, que eu esqueci de grifar, né, as ocupações de escolas, greves e paralisações, e a gente vê que a reforma do ensino médio, que era o tema relacionado ao novo ensino médio, né, era o termo usado naquela época, em 2016, ela cai para 1,7%, tá? No período em que essa política ela estava começando a ser, vamos dizer assim, né, estava começando a ser formatada, já caminhando para a implementação. A implementação, de fato, está sendo agora, mas já tinha ali um horizonte que isso se tornaria, enfim, o novo contorno do ensino médio no país. A base, gente, vejam lá embaixo, ela está com 1,1%, né? Então, em relação à avaliação, IDEB, etc. e tal, quer dizer, por exemplo, o IDEB não é uma avaliação, ele é um indicador, mas ele entra nesse pacote aí das avaliações, vamos dizer assim, porque ele permite, de alguma maneira, mapear e identificar a qualidade da educação. A gente vê que vai lá para baixo, né? E isso está coerente com o que a gente viu no slide anterior, porque os programas e as políticas públicas, eles são citados em cerca de 10% das matérias, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a mídia, quando ela fala de educação, ela gosta, o jornalista, ele gosta, ele precisa, na verdade, para construir a narrativa, né, a narrativa jornalística, de elementos que permitam ele construir e ter pontos de análise, quer dizer, a gente usa muito dado, muita informação, muito indicador. Por quê? Porque isso permite a gente fazer comparação, a gente traçar a série histórica, a gente perceber evolução e desafios, permite identificar pontos de atenção,
né? E esse uso de dados dentro do jornalismo, ele é uma tendência, né? E ao mesmo tempo, isso vem de uma tradição de cobertura jornalística de educação que foi se consolidando ao longo a partir do final dos anos 90, né? Quando a gente começou a ter o SAEB, na época a gente tinha o Provão, a gente tinha, enfim, a gente tinha alguns indicadores, né? O Enem começou a ser aplicado em 98, aí a gente vem para o período dos anos 2000, o IDEB foi criado em 2007, quer dizer, e tudo isso está relacionado, né? O IDEB não existiria se não existisse o SAEB, né? Então, existe uma cadeia aí, uma sequência de políticas educacionais que permitiram a criação de uma série de indicadores e de dados e de informações que se consolidaram como sendo a principal referência. Não vou, talvez meio exagerado, mas é a principal referência hoje para a gente falar de educação dentro da mídia e do jornalismo, tá? Eu acho que isso traz um ponto de reflexão interessante para pensar assim, que outros caminhos, né, são possíveis, tanto do nosso lado, como jornalista, tanto do outro lado de vocês que estão aí na outra ponta. Vamos para frente, que ainda tem coisa para falar aqui. Eu falei que eu ia falar pouco, mas eu estou me empolgando, gente. Eu preciso correr aqui, que daqui a pouco vão falar, acabou seu tempo. Enfim, outra coisa que eu queria trazer, a título de contextualização, é assim, eu fiz um recortezinho aí do ano passado e desse ano. O que eu recebi de pedido de atendimento e o que a gente mapeou nessa hashtag Conte pra Geduca. Essa hashtag é uma hashtag que a gente usa, que a gente pede assim, quando os jornalistas publicam uma matéria de educação, use a hashtag porque a gente consegue mapear nas redes sociais e construir um banco de matérias de educação no mês, na semana. E toda semana a gente publica a gente publica nas redes sociais a seleção do que foi marcado com a hashtag. Então, de alguma maneira, isso também é um termômetro, lógico, nada científico, nada, né, assim, mas é uma pincelada aí do que serve. Então, a gente vê o seguinte, por exemplo, das minhas demandas, no ano passado, eu atendi 169 pedidos aí de orientação, certo? Desses 169 pedidos, 40% estavam ligados à pandemia, e não podia ser diferente, né? Esse ano, até abril, foram 38 demandas, 38 pessoas que me procuraram. 50% tinham a relação com a pandemia. Ou seja, a pandemia, gente, está dominando a pauta de educação, né? A gente não tem como fugir isso. Aí eu fui lá e fui tentar mapear quantos pedidos nesse universo de todas essas matérias eu recebi relacionados ao ensino médio. Foram 3 demandas. Eu recebi 3 pedidos relacionados ao ensino médio. Bom, no Conte para a Geduca, também a gente percebe claramente esse domínio da pandemia, né? Esse também é um outro dado de contexto para a gente entender o lugar aí da cobertura do novo ensino médio. Pode passar o slide, por favor. Bom, só para lembrar rapidamente, eu fiz aqui uma breve cronologia, porque isso vai ajudar a gente a entender o timing da cobertura, tá? Então, vamos lá, rapidinho. O Temer, ele soltou a MP em setembro, se eu não me engano, né? Setembro de 2016. Depois ela foi convertida em lei, em 2017. Em 2016, a gente teve a mobilização estudantil, todo aquele movimento de ocupações de escolas em vários estados no Brasil, principalmente no Paraná, que foi um destaque. E aí, no final de outubro, segundo a UBS, né, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a gente tinha mais de 1.000 escolas ocupadas, e essa ação dos estudantes, que desencadeou aí uma reação em cadeia, país afora, ela tinha a ver com a reforma do ensino médio, né, e também com todo aquele ambiente, aquele momento de pós-impeachment, enfim, era um momento bastante tumultuado aí da vida política do país. Pode passar.
Aí eu resgatei também um pouco aí o histórico aí da BNCC e da implementação do novo ensino médio. Espero não ter cometido nenhum engano aí, que eu fiz isso meio rápido, não sei se eu troquei alguma data, algum mês aí. Espero que esteja tudo certo. Vocês me corrijam se tiver alguma coisa errada. Bom, aí temos, né, 2017, homologação da BNCC, Educação Infantil Fundamental. 2018 foi o ano da base do ensino médio, que foi homologada em dezembro. Em agosto de 2020, o primeiro estado aprovou, que foi São Paulo, né? Foi o primeiro estado a aprovar o novo currículo. E em fevereiro de 2021, aí acontecendo a implementação dos novos currículos, mas a gente sabe que em várias partes do país esse processo ainda está em fase de aprovação, ele ainda não está consolidado, quer dizer, os currículos não estão implementados em todas as unidades da federação, e aí, em março de 2022, a gente tem a expectativa aí de aumento da carga horária mínima, né, em todo o país. Pode passar, por favor. Bom, aí o que eu fiz, gente? Eu falei, como é que eu vou falar de cobertura, né? Eu falei, eu acho que a melhor coisa é trazer alguns exemplos de matérias nesse período de 2016 para cá, para ajudar a lembrar e ajudar a pensar um pouco como que foi essa cobertura. E foi um exercício super interessante para mim, inclusive, fazer esse percurso para entender um pouco, né? Bom, 2016, gente, o anúncio do decreto não, da MP, me desculpa, a MP do tempo foi tomada, foi assim, engolida, né, pelas ocupações de escola, né? Então, o que aconteceu? Vamos supor, num cenário ideal, o Temer publicou a MP. Então, em tese, o que poderia ter acontecido? Talvez se o contexto fosse um pouco diferente. A mídia começar a discutir a MP, a puxar pontos, a repercutir, a contextualizar, a inventariar os desafios. O que vai ser necessário para isso? Temos recurso? Não temos? Que é um pouco a cobertura clássica de educação, entre 10 aspas aqui para vocês, né? Então, essa é a cobertura tradicional. Só que, o que aconteceu? Aconteceram as ocupações. Então, as ocupações, elas ganharam um protagonismo, primeiro pelo ineditismo do que estava acontecendo, e o jornalismo gosta disso, isso faz parte da narrativa e do papel do jornalista, né, tentar aprender aquele fenômeno, entender aquilo, né? Então, a gente vê pelos títulos das matérias, que são matérias assim, que quantificam a quantidade de escolas ocupadas. Por quê? Porque o objetivo era acompanhar isso, entender a dimensão desse fenômeno, né? Tem uma matéria aqui as matérias também falando da justiça, que exigindo a desocupação das escolas, né? Enfim, a cobertura ela foi muito para esse lado. Nesse contexto, que talvez fosse um momento para a gente começar a discutir um pouquinho, né, no espaço público da mídia, né, o espaço público aí da sociedade em geral, a ideia, a proposta desse novo ensino médio. Pode passar, por favor? Bom, passado o ano de 2016 e as ocupações, etc., a gente entrou num período de baixa aí da cobertura, né? O assunto praticamente sumiu da pauta. E a gente vê uma matéria ou outra, entendeu? Mesmo, talvez assim, no contexto da base, da homologação da base, a gente tenha tido um pouco mais de notícias, né, da base do ensino médio. Mas o assunto meio que sumiu da pauta, né? Por quê? Porque também eu acho que talvez seja um vício do jornalismo, eu não estou defendendo, falando que isso é bom, que isso é ruim, mas se falta uma certa temperatura ali, a tendência é que a pauta suma, né? Ou ela fique restrita a alguns veículos ou alguns jornalistas que têm ali uma abordagem mais técnica, uma coisa mais aprofundada, né? Então, porque no dia a dia ali é assim, tem um fato, tem uma coisa interessante, tem um dado bacana, aí acontece, a pauta vira ou não. Pode passar para o próximo.
Acho que é o último slide. Não, tem mais umzinho. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Aí, o que que eu fiz, gente? Hoje, eu fiz uma busca no Google, novo ensino médio, e aí saiu isso daí. São as primeiras matérias que aparecem. O que que a gente vê nessas matérias? Algumas são matérias, assim, oficiais, né, que bastante pontuais, assim, e é que eu tô com dificuldade de ler, eu tô olhando na tela aqui, eu tô com dificuldade de ler quais são os títulos aqui. Vamos ver se ele me ajuda. Enfim, tem uma matéria crítica, né? Mas a gente já começa a perceber que são algumas matérias que falam da implementação, da flexibilização do currículo, mas você vê, é uma matéria do Mato Grosso, é uma matéria que está no site da Secretaria de Educação. A gente tem uma matéria crítica, não sei qual que é o veículo aqui, que outra defende, fala do aumento da profissionalização, ou de outras palavras, né, que foi uma matéria publicada na revista da Poli, que é uma revista que tem uma posição dentro do debate educacional. Enfim, esse é o cenário de hoje. Assim, se você fizer essa busca hoje no Google, você vai encontrar isso, tá? Sobre o novo ensino médio. Ou seja, ainda a gente não vê uma matéria de um grande veículo ali em destaque. Por quê? Porque agora é que nós estamos entrando numa fase de implementação, em que a tendência é que, à medida em que esse processo for acontecendo, eu pessoalmente acredito, é uma aposta minha, que esse tema vai voltar a ganhar espaço no debate público. Agora vamos lá, agora é o último slide mesmo. Aí é o seguinte, gente, eu selecionei uma matéria que saiu no Estadão, tá? Que foi uma matéria de abril, se eu não me engano, que é uma matéria aprofundada, que faz um mapeamento, que analisa, né, o cenário. E essas duas de baixo aí são da matéria que eu contei para vocês sobre o novo ensino médio e as ocupações de escola, que foi premiada pela GEDUCA, no segundo edital de jornalismo de educação. Essa matéria, ela é muito bacana, eu posso até compartilhar o link com vocês, a do Estadão também, se vocês tiverem interesse, eu passo aí pela Sol, aí eu faço isso chegar até vocês. Essa matéria está muito interessante, por quê? Porque é uma reportagem aprofundada, que analisa a reforma, analisa os desafios, analisa todo o processo das ocupações, o que nós temos hoje, enfim. Então, vocês percebem que agora, né, alguns anos depois, a gente consegue, porque é a fase da implementação, né? Então, a tendência é que agora esse tema volte para a pauta. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, eu espero ter, de alguma maneira, contribuído, né, trazido algumas luzinhas aí para vocês, e estou super à disposição para responder perguntas agora e depois também é só me procurar, tá bom? Obrigada. Obrigada, Marta. Depois de todo eu ouvir esse histórico que você trouxe, e essa, na verdade, falta de informação na mídia, a gente acaba, como escola, sofrendo muito, né? Estou aqui falando em nome das escolas, porque a mídia tem uma função de dar escala para a informação, para padronizar, porque a gente também, mesmo dentro da Sim, sua comunidade escolar, você não tem acesso a todos os pais, você não tem acesso a todo mundo, né? A mídia acaba ajudando. Quando não tem informação, ou a informação é parcial, isso prejudica muito a escola. Então, por exemplo, de que disciplinas iam sumir, né? Que, não vai ter mais biologia, só vai ter português e matemática, ou que o aluno ia escolher seu currículo, então cada um ia ter um currículo inteiramente exclusivo, sim, personalizado. Isso acaba gerando um montão de problemas para a escola sei. trabalhar. E acho que a gente não vai ter uma solução, a gente tem que implantar, a escola tem que implantar para 22 o novo ensino médio, e a pauta prioritária não é a educação, né? Não é no jornalismo, a gente está com uma pandemia e com um governo conturbado, então, por fim, a gente. Que conselho você daria para a escola para comunicar aos pais, para utilizar a mídia a seu favor? Como é que ela pode trabalhar? A gente tem alguns Então, minutinhos, é bem finalzinho, Marta. então, gente, olha, eu acho o seguinte: uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, é acesso à escola, tá? Nas escolas privadas costuma ser mais tranquilo, né? Mas a gente tem muita dificuldade
como jornalista, de chegar até a escola. Agora, o que eu recomendo, assim, recomendar é muito forte, né? Eu não sou ninguém para recomendar nada, mas eu acho assim, eu recomendo, eu diria assim, sejam claros, entendeu? Assim, e procurem sempre trazer a mensagem da maneira mais direta possível, né? A pior política em comunicação é você esconder alguma coisa, na minha opinião. Né? Eu acho que se você tem uma coisa que não está muito legal, ou tentar esconder é a pior coisa. Né? Então, eu acho que as escolas as escolas têm um papel muito importante, né? No esclarecimento, não só para a comunidade escolar, mas também no sentido de levar o recado para a mídia. E aí, gente, eu queria alertar uma coisa. Hoje em dia, a gente tem uma pulverização, uma diversidade gigante de veículos, entendeu? Muitas vezes a gente fica naquela ilusão, precisa emplacar uma matéria num grande veículo, se ninguém vai ver. Não é verdade, minha gente. Né? Hoje em dia, a gente tem uma diversidade, uma multiplicidade aí de veículos, sites especializados em educação, entendeu? Sites que estão dedicados a essa pauta, depois a gente pode até aprofundar isso, que podem trazer essas experiências. Né? Eu acho que precisa quebrar um pouco essa coisa da grande mídia. Não, se não tiver chamada na primeira página de um grande jornal, ou se não tiver uma chamada num grande telejornal, não deu certo. Não é isso, né? Vamos relativizar. Mas eu acho que a gente está sem tempo, né, Sol? Não quero atropelar aqui o processo, e eu estou super à disposição, gente, a qualquer hora, eu vou passar o meu contato para a Sol, o meu e-mail, o meu WhatsApp, eu ia colocar lá no fundo, eu esqueci. Vocês podem me contatar, fiquem à vontade, tá bom? Estou sempre à Muito disposição. obrigada, Marta, muito Imagina, obrigada. A viu? gente acabou, encerrou o tempo, mas tinha algumas perguntas. O professor colocou aqui sobre a questão de fake news. É verdade, professora. Às vezes pega só a manchete É, e vai replicando em grupo de WhatsApps, e quando a gente vê aquela manchete não quer dizer nada, não leu a informação, então acaba distorcendo, é uma verdade. A outra professora está perguntando se acredita que a data de implementação será adiada. Eu acho que não, porque teríamos que ter sido informados, a gente está há 6 meses, tem que entregar todo o projeto educativo, o projeto político-pedagógico agora no segundo semestre, acredito que não, apesar de toda a informação. E tem um professor, Ivomar, que está falando, a mídia deve estar sempre conosco nesse momento, por haverá um telefone sem fio, com ser claro é certeza. sempre a melhor saída, e é mesmo, né, e tem outro professor que colocou que no noticiário não dá para perceber a complexidade que envolve isso, é Não dá, verdade. E você pode não receber dá na sua não. escola um pai falando assim: vocês estão com o novo ensino médio, mas que ele não saiba nada do que é o novo ensino médio que ele quer. Então, e tem um agradecimento a você por ter esse olhar. Muito obrigada, Marta, Não por por esse, isso, estou à momento. disposição. Viu? Boa sorte para vocês e até breve. Até, obrigada. A continuidade do nosso trabalho agora vai ser nas salas que vocês receberam por e-mail, o link das salas. Terminando esse momento com as salas, a gente volta para essa plenária, para esse mesmo link que vocês estavam. Então, se você quiser deixar a abinha aberta e só mutar, tem um espacinho embaixo da tela, tem onde você clicar, tem um alto-falante, você clica lá para deixar ele mutado, você vai para a sala e quando você voltar já está, não precisa nem entrar novamente no link. Tá bom? Aguardando vocês nas salas e retornando aqui no horário combinado, tá bom? Obrigada, até mais.